Então, vamos lá. Claudine, Oi, tudo bem, nega? tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma aula em conjunto aqui, tá? Que a Tati era a aula da Tati, aí ela não pôde ir por conta da internet, então a gente vai trabalhar junto, tá bem? Tá bom. Uhum. Então tá, para quem não estava na aula passada, né? Esse texto é uma psicografia do amigo, então é Como Libertar-se da Mente Mecânica, né? A gente dá uma rápida introdução. Então, ele vem falando nessa sequência de textos sobre o novo, né? E o quanto que a gente fala do que é necessário e do que a gente realmente precisa mudar e o quanto que a gente faz para que isso realmente aconteça, né? Então, ele diz que a gente precisa de um novo olhar e uma nova maneira de ser. E aí ele traz um direcionamento de como fazer, né? Como libertar-se dessa mente mecânica que a gente vem mergulhada há tanto tempo, né? Fazendo as mesmas coisas da mesma maneira, sem conseguir olhar realmente para esse todo, né, que nos envolve. E o que que é esse todo, né? A gente tem um pouco de dificuldade de perceber de como é intrincada a nossa vida em relação ao mundo que a gente coabita, vamos dizer assim, né? Isso inclui a natureza como um todo, os animais, a parte toda física, né? As árvores, o mar, o ar, os quatro elementos, vamos dizer assim, como nós nos relacionamos com esse todo. E como nós temos uma ilusão de que dominamos esse mundo, né? Então, é muito complexo esse pensamento, porque ele tenta nos trazer que nós somos uma parte do todo. E, e por termos a capacidade do pensamento, do raciocínio, nos achamos acima, né, de todos os nossos irmãos, vamos dizer assim, né, que fazem parte da criação, que sem eles não viveríamos, né. A professora Lucilena, eu estava assistindo essa semana uma pequena parte de um vídeo onde ela dizia, né, que a natureza viveria muito bem sem o homem. E nós não conseguimos viver sem a natureza. Então, essa percepção do todo nos falta. E, e aí ele vai dizendo, né, que o foco desse texto é o pensamento e sentimento e como que ele nos aprisiona. E aí ele vai nos questionando, né, de como evadir-se, como sair desse turbilhão de pensamentos e sentimentos. E como é possível a gente se conhecer verdadeiramente. E aí ele diz que tudo emana do pensamento e do sentimento, e que como isso tudo é visto com naturalidade na conduta humana, ou seja, os nossos hábitos, os nossos equívocos, a nossa maneira de ser e de pensar é vista com naturalidade, ou seja, um afastamento gigante de Deus, do centro, né, que é a fonte de vida. E por isso vivemos assim, né, tão perdidos e tão desolados, eu ouso dizer, porque nós temos uma busca incessante fora de nós, que temos uma ideia de que essa busca externa vai nos trazer alegria, né? E é uma pseudo-alegria porque é passageira, e a gente esquece que realmente tudo está dentro de nós. Ou seja, é através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, da conduta que a gente coloca para a nossa vida, que vamos angariando sofrimentos ou alegrias, né? E ele diz uma coisa importante também, que é a subjugação do ser aos próprios pensamentos. Então, nós temos uma mente que deveria, né, estar a nosso serviço, a serviço do espírito, da inteligência maior, do eu superior, e acontece o contrário, né? Nós somos dominados por essa mente, por esse conjunto, por esses sentimentos que viemos construindo, né?
no decorrer aí dos milênios e criando uma memória, né? Porque eu não sei se vocês já perceberam como a gente está tão habituado a pensar de uma determinada maneira e esse pensamento traz emoções, né? E a gente se vicia nessas emoções. Então, às vezes, a gente está com uma certa tranquilidade e sente falta daquela agitação, né? Daqueles hormônios, daquela adrenalina que a gente costuma ter. As pessoas agitadas, por exemplo, né? Para elas é uma tortura sentar e relaxar, porque o corpo está tão habituado àquela aceleração mental que, que fica difícil, né? E isso tudo são hábitos que a gente vem construindo. Meu cachorro lá, só um minutinho. A bateria acabou. Só um minutinho. Ô, Cris, eu vou aproveitar essa tua pausa para fazer um comentário também que eu ouvi também da Lúcia Helena, né, daquela filósofa essa semana, onde ela diz que a gente acha que pensa, acha que toma decisões, acha que está tocando a vida, quando na verdade a maioria das pessoas hoje vive como uma manada, simplesmente segue o fluxo, se veste como todo mundo se veste, faz o que todo mundo faz, sem parar, sem pensar. Então, essa subjugação, né, é uma coisa assim bastante séria, digamos assim, né? Justamente por isso, porque a maioria de nós, além de não prestar atenção no que pensa, né, não tá aí atento às coisas que estão passando na mente, ainda se deixa levar por influências de outros, né? Pelo próprio como é que a gente diz? É um pensamento coletivo, né, que está muito assim impregnado e dominando todos nós. A gente, muitos de nós hoje está completamente perdido, mas acha que está no rumo, acha que tá no leme, digamos, né? É uma boa ilusão isso também. É bem isso, agora deu tudo certo aqui, eu acho. Sim, é bem isso. Nós temos uma ideia, que temos ideias, né? Vamos começar por aí. E que a gente pensa, esse efeito manada é um negócio muito sério, porque a gente vai se deixando influenciar de tal maneira e se tu vai contra essa força, se tu vai contra essa força, é como se tu tivesse, né, fazendo a coisa errada. Então, aquele é o maluco que, maluco não é um bom termo, né? Mas é o que não tá fora do contexto, né? Fora da caixinha. Pode falar, Chloe. Chloe? Pronto. Tava com o microfone Agora, desligado. agora foi. Não, é mais ou menos nesse sentido do que você e a Helena estavam comentando, mas eu queria trazer uma frase que eu li de um livro que eu tô lendo, que é O Medo do Osho. E ontem eu li uma frase assim, bem curta, mas que, nossa, trouxe uma reflexão muito profunda assim. E nessa parte dos pensamentos, né, desse emaranhado que a gente vive, ela fez muito sentido. Diz assim: a preocupação é uma forma de preencher o espaço vazio do futuro. E aí, quando eu li essa frase, assim, eu pensei exatamente o que eu faço, né? O que eu faço no meu dia a dia, que é sempre, no geral, ficar lotando a mente, né, com preocupações, querendo antever o que vai acontecer, o futuro, enfim, o que tem que fazer ou deixar de fazer, todas essas coisas que passam na nossa tela mental, né, sejam da parte instintiva, ou seja, da
da rotina do trabalho, enfim. Sim, E é isso, assim, é porque a gente tem esse medo, né, do vazio, que é isso, que é o poder se conectar com a gente mesmo, com o coração, e aí vai de encontro com o que tu falou, né? A gente é tão ansioso, né, tão agitado, que esses momentos de calma, né, de parar tudo que tá fazendo e refletir, ou ter esses momentos de análise mais profunda da vida, assim, das coisas, parece estranho, né? Parece que não é isso, ou uma intuição, uma coisa assim, que a gente tá muito acostumado nesse automático, na mente, né, sim, essas palavras ali que ficam nos convencendo a todo instante. E tudo que vem do coração, né, tudo que tá nesse vazio, que a gente acha que é um vazio, é o que a gente fica com receio e com esses medos, e aí lota com o conhecido porque não confia, né, no desconhecido, enfim, não dá esse espaço, né, para mente. Então, assim, o quanto é importante a gente ter acesso, né, a essas informações, a esse conteúdo para aos poucos ir praticando e vendo que existem outras formas, né, de lidar com as situações, porque é exatamente isso, assim, tem alguns momentos na vida que a gente se acha por estar fazendo o certo, né? Ou que a gente acha como certo, a gente se acha o alienígena, que as pessoas até estranham a tua postura ou te acham fora da sim, casinha, como você sendo doido, né, da história. Então, é sim, umas coisas assim que nesse mundo realmente está tudo muito invertido, né? E a gente acaba, na maior parte do tempo, sendo envolvido por esse inconsciente coletivo e não percebe, né? Por estar lotando a mente com esse conteúdo também, né? sim. É bem isso, né? E às vezes eu fico refletindo sobre o quanto é complicado para nós romper barreiras, né? Porque é como se a gente vivesse encapsulado e pensando da mesma maneira e sob o efeito manada, porque, né? E como é difícil a gente conseguir realmente enxergar um pouquinho além. Nossa, é um esforço dantesco, né? Porque a gente está tão condicionado e a gente pensa que faz e acaba realmente não fazendo absolutamente nada. E claro, a gente sempre comenta aqui, né, sem cobranças e sem culpa e sem nada, mas é preciso que a gente realmente se esforce bastante, né? Use da nossa vontade, da oração, para que a gente comece a romper algumas barreiras, né? Mas é isso. Mais alguém? A Tati está aí também, né? Tati, hoje nós estamos fazendo aula coletiva aqui. Ah, o Punk está participando, gente. Me desculpe. Então vamos. Na verdade, assim, ó, é uma introdução, né? Porque depois a gente teria para falar sobre a oração. Mas como eu não sei quem mais não estava na aula passada, tem alguém aqui que não estava na aula passada além da Helena? Eu também não tava. Não? Não. Ah, então acho que a gente pode falar mais um pouquinho. E então é isso, né? Essa subjugação mesmo que a gente vive dos nossos próprios pensamentos, sentimentos, da nossa conduta, a maneira de ser. E aí vem a força do campo, né? A, as forças paternas, maternas, o meio. Então, tudo isso reforçando, né? Esses comportamentos equivocados que a gente tem. Então, realmente é uma força intensa que puxa a gente para baixo, né? Então, por isso que o Jorge não está aqui, né? Porque ele diz que não é difícil, mas é um movimento que exige muito esforço e exige continuidade, né? Essa é a grande questão, porque precisa ter cadência, precisa ter ritmo e precisa ter constância para que a gente realmente comece a sentir essa diferença do movimento, né? O agir por impulsos, o fazer, o repetir padrões, o sofrer, viver de maneira insegura e insensata, tudo parece muito normal, pois também é um padrão, né? Então, o que que é um padrão?
Um padrão nada mais é do que ações, pensamentos, sentimentos repetidos, né, por tantas vezes que a gente acaba criando um padrão de comportamento, né? E se a gente começar a olhar para a nossa vida material, que aí é mais fácil a gente perceber quantos padrões a gente cria, né? E aí, se a gente já cria para a parte física, né? Para a parte do dia a dia, de como se comporta fisicamente, de como se movimenta, imagina isso mentalmente, que fica imperceptível, né? Que fica automático. Então, o Pietro Baldi já diz, né, que a parte mais difícil do autoconhecimento é o ver-se, porque a gente tem comportamentos, e aí eu falo comportamentos mentais, né, que realmente a gente não percebe. E como a gente tem essa arrogância muito grande, às vezes a vida vem e traz isso tudo através do espelho do outro, né, das situações, e a gente acaba não aceitando. E aí vem o sofrimento, a gente passa a vida repetindo situações e a gente também não consegue ver. E às vezes eu reflito sobre o quão bondoso é Deus, né? Ou seja, que mecanismo fabuloso é essa lei que vai trazendo para a gente diuturnamente oportunidades, né? Através de uma pessoa que se apresenta, através de uma aula, de um texto, através do próprio sofrimento, né? Ou seja, a situação que se instala na vida da gente, pedindo a corrigenda do defeito e a gente mesmo assim resiste, né? Resiste bravamente e mantém aquele comportamento equivocado. E aí ele diz, né? E se fosse possível fazer diferente? Como seria essa nova maneira de pensar e, consequentemente, de agir? Aí os agentes transformadores, né? Ele fala da nova maneira e vamos dizer assim, o item primeiro, né? É a calma e a mansidão. E por que, né? A gente já falou tanto sobre isso. Por que para mudar eu preciso ter calma e mansidão? Por que para eu sair desse padrão de pensamento, essa repetição, essa aceleração mental, eu preciso de calma e mansidão? De outra maneira, tua mente acelerada e aturdida não conseguirá captar a verdadeira essência dos teus pensamentos e sentimentos. Então, vocês imaginem, né? O turbilhão que é a vida da gente. São 50 a 70 mil pensamentos por dia. E quantas vezes a gente se depara nem sabendo o que pensou? Imagina, se eu tenho 50 mil pensamentos por dia, se a gente parar agora e se questionar, né? Poxa, quais foram meus pensamentos de hoje? Sei lá, pegar aí uns 20, 30, a gente acaba não sabendo, né? Não sabe discernir, não sabe identificar, porque é tão acelerado, é um pensamento tão em cima do outro, e a mente vira uma, uma máquina, né? Acelerada, produzindo, sem que haja a percepção do espírito. Então, esse é o nosso grande problema, que não temos calma, não temos mansidão, somos acelerados. E isso não quer dizer que a gente precisa ficar sentado contemplando a vida, né? Mas e sim estar ciente, consciente de quem nós somos. Porque do contrário, aí vocês imaginam a perda de tempo. Os dias passam, né? E parece que agora o tempo está passando mais rápido do que antes. Eu não sei se é uma impressão só minha. Já te deixo falar. E aí a gente entra num dia, o dia passa de uma maneira muito rápida e, né, simples assim, sem aproveitamento quase que nenhum. Porque nós somos repetidores, né? Pode falar aí. Então, eu vou falar o que eu acho que eu já falei algumas vezes, mas eu acho que é sempre bom, né, repetir, porque a gente precisa fixar, né, aprender por repetição, né? Duas coisas que eu tenho procurado aplicar, nem sempre consigo, obviamente, mas assim, me propus a isso, né? Que é na hora de deitar e um pouco mais cedo para a cama, não ir já dormindo, né? E fazer essa varredura, né? Durante o dia que passou. Ver o que foi feito de bom, o que deixou a desejar, né?
Ontem, por exemplo, foi um dia assim impressionante, porque eu até agora a gente fica rindo, porque, enfim, né? Cheguei de viagem, daí aquela coisa, né? E vai fazer um serviço aqui, outro lá. Gente, eu dei 2 pancadas na cabeça por 2 vezes, bati o braço, cortei o dedo, tudo aconteceu ontem, assim. E num dado momento, assim, eu perdi minha paciência, falei um monte de palavrão, sabe? Mas foi tão interessante que na mesma hora que eu falei, eu pensei, opa, sabe? O que que tá acontecendo? E não sei exatamente o que que aconteceu, não, né? Aí até fui pro Ceará à noite, enfim, e foi muito intenso lá, não sei se eu estava acompanhado ou não, mas enfim. E aí à noite, né, quando eu parei, eu revi todas essas situações, e eu acho que isso é interessante. Isso faz com que a gente, tipo assim, daí eu me propus a hoje, disse, não vou perder minha estribeira, hoje aconteça o que acontecer. Então, eu acho que isso realmente é algo importante. E outra coisa também que eu acho que a gente tem que estar atento são aqueles acontecimentos que geram algum sentimento assim forte, sabe? Um mal-estar, que seja uma raiva, uma dor no estômago, uma friagem no peito, sabe? Essas coisas, quando o organismo tá falando, né? Tá dando a sua mensagem, também é momento da gente parar. Então, porque a gente não consegue acompanhar os 50, 60 mil pensamentos diários, é humanamente impossível, né? Claro que a gente precisa da mansidão, porque se eu não tiver manso, eu não consigo ver nada, né? É, é uma luta constante, né, diária, uns altos e baixos, é assim que é, mas eu acho que quando o organismo berra ali por algum motivo, é uma grande oportunidade da gente parar e analisar o que está acontecendo. Era isso, Cris, obrigada. É bem isso, né, Helena? E quando a gente vê, a gente já está dominado, né? É incrível. E esse todo, né, que ele fala, inclusive a gente já estudou tanto aqui, ainda tem as questões obsessivas, né? As influências espirituais, então é tudo um emaranhado, é um emaranhado muito grande. E a gente está tão bitolado nesse corpo, nessa matéria, né? E, e esse inconsciente coletivo também nos diz isso, que não, a gente é só matéria, né? Então eu trabalho, eu corro e tal, eu morro e acabou, porque essa é a maioria, né? O pensamento da maioria, porque eu acredito que se não fosse dessa maneira, seria diferente. O nosso conteúdo enquanto país é muito assim, né? É diferente, por exemplo, de uma Índia, né? Um país mais espiritualizado. Mas é isso. Então, a calma e a mansidão, elas são necessárias para que a gente enxergue os pensamentos, né? Poxa, onde é que esse pensamento quer me levar? Por que que ele está chegando? O que que ele quer me dizer? Né? O que que eu preciso aprender com ele? Porque esse assunto parece um assunto tão repetitivo para nós aqui, mas é necessário a repetição, né? Porque a gente tem muita dificuldade de assimilação, porque a gente costuma assimilar com a mente, mas não com o coração. Por isso que é tão difícil entender, né? Compreender, vamos dizer assim, e sentir isso como uma verdade. Porque uma coisa é a gente ter todo esse conteúdo na mente, né? Então, é aquela pessoa que lê 1000 livros, conversa sobre tudo, mas nada encaixou no coração, né? Ou seja, não houve uma mudança de comportamento mental. E por isso a repetição, né? E essas experiências, elas são importantes para a gente. Experimentem, né? Um pouco mais de calma, um pouco mais de tranquilidade, uma respiração mais adequada, porque a gente também respira errado. Hoje eu estava escutando sobre isso, né? Então, o nosso conjunto está todo equivocado. A gente tem uma respiração muito curta, muito alta, enquanto a gente deveria ter uma respiração um pouco mais profunda, usando mais a parte do abdômen, né? Então, a gente faz tudo errado e aprendemos assim, né? Mas ainda é tempo. Vamos em frente. Eu acabei querendo dar uma introdução, mas eu acho que eu vou tocar assim e a gente vai conversando, né? Porque esse texto é um texto muito bacana. E aí ele diz que depois da mansidão, quando a mente estiver em estado de plena atenção, então é momento de observar, olhar para o pensamento antes que ele tome forma.
E o que é plena atenção, né, gente? Quando que a gente consegue estar com plena atenção? Porque parece tudo tão simples, né? Estado de plena atenção. Plena atenção significa estar consciente do todo. E aí entra respiração, né? Consciência do corpo, quem eu sou, quais são os meus pensamentos, aonde eu estou, como eu me relaciono com esse ambiente, né? O que o meu pensamento atrai. Então, são muitos fatores, né? Múltiplos fatores que são determinantes para a minha vibração, consequentemente para a minha saúde. Ou seja, quem eu estou nesse momento, como eu me manifesto no meu ambiente, qual é a vibração que eu emano, é de amor, é de bondade, porque deveria ser assim, né? Porque se eu compreendo e eu já sei de todas essas coisas, da necessidade da caridade, da bondade, da indulgência, da mansidão, né? Do carinho para com as pessoas, independentemente de como elas chegam para mim. Nossa, é um sonho, né? É uma vida de sonho. Para mim, isso que é uma vida de sonho. Né? Tu poder estar consciente o tempo inteiro, sabendo que cada pensamento que chega, cada emoção que tu sente, cada sentimento, é como uma tecla de um piano, né? Então, um som é emitido, é a vibração. Então, poder ter uma vibração elevada o tempo inteiro depende exclusivamente de nós, né? O tempo inteiro eu acho que já é utopia, mas na maior parte do tempo. Sem querer ser chata, mas já metendo o bedelho de novo. Não, pode falar. Chegou meu marido barulhento lá também. Mas eu escutei também, né? Acho que foi ontem também da Serena, ela dizendo, né? Que a gente deveria imaginar assim, tipo assim, amanhã é o dia da minha morte, né? O que eu deixei, né? Que as pessoas falariam de mim no velório, algo tipo assim, sabe? É meio funesto, mas eu achei bem interessante, né? E depois ela fez colocações também que há pessoas que entram no local e fazem tão bem as outras pessoas que estão aí, que é uma luz própria que faz bem, que irradia, né? E que a gente deveria ter esse comprometimento de querer ser essa luz, né? Porque assim a gente está até ajudando o planeta nesse momento difícil. Mas, no entanto, né, há pessoas que chegam no ambiente e tornam ele tão pesado também que dá vontade de sair correndo, sabe? Então, veja que a gente pode ser essa luz, né? É uma questão de escolha, uma questão de vontade, sabe? O que eu quero ser? Então, quando eu estou indo para um local, o que eu quero deixar lá, né? Que tipo de impressão, que tipo de ajuda eu posso dar para as pessoas, mesmo sem fazer grande coisa, mas irradiando boas energias, né? Acho que isso é uma coisa fundamental, assim, para nós. A gente tem que começar a pensar nisso também, sabe? Porque a gente se deixa levar por tantos pensamentos indecisos, até diria, sabe? De coisas que não nos fazem nada de bom. Não fazem nem bem para a gente, nem tampouco porque está à nossa volta, né? Tantas mentiras, né? Como diz o Jorge, é tudo mentira, né? Tantas mentiras que a gente acredita e se deixa levar. Era isso, querida. Obrigada. É verdade. E às vezes o fazer algo, o fato de tu chegar num local e tu conseguir ter um pensamento, ou seja, não ter nenhum pensamento de julgamento, é, co- qualquer pensamento desse nível, né? Tu já está ajudando muito, porque a gente já está ajudando muito, porque a maioria das pessoas, né? A gente criou-se esse hábito. Então, primeiro, né? Eu já tenho que dizer o que é certo e o que é errado. Já deixa eu te falar. Então, então tá, eu cheguei num lugar, eu olhei, então eu tenho que dizer primeiro se eu gosto, se eu não gosto, se é bom, se não é. E aí a gente não se toca o quanto isso é equivocado, né? É um sentimento muito relacionado com a parte de baixo, com a negatividade. Porque o quanto nós somos arrogantes de pensar que nós podemos achar que as coisas são certas ou erradas, então já parte por aí, né? Pode falar, Clube.
Hoje estou no celular, tá difícil para ligar o microfone. Mas que eu ia falar bem nesse sentido de quanto o nosso pensamento, né, e a forma como a gente escolhe encarar a situação muda tudo. Porque se a gente vai para uma situação, um lugar, ou, enfim, encontrar pessoas, né, que não seja um lugar que a gente se sinta à vontade, ou, enfim, que não é agradável, que a gente não se sente bem. Se tu já vai com aquele pensamento assim de que, ai, que vai ser ruim, que eu vou lá, não vou gostar, que vai ser chato, que vai acontecer isso, chega lá, e aí tu, como já foi com aquela vibração, já tá com aquele Uhum. emaranhado de pensamento, e isso é só um exemplo, porque a gente acaba fazendo isso no nosso dia a dia com todas as situações, né? Porque a gente fica projetando o cenário, né, sempre no aspecto mais negativo, no geral, e aí a gente fica vivendo esses cenários que a gente criou. E aí Sim, você vai para a situação e naquele emaranhado é exatamente aquilo que se desenha. Mas se tu faz o contrário, até estando na situação, você muda essa vibração, muda o pensamento, a situação muda também. Porque sim, não é que as pessoas ali mudaram ou que a energia mudou, porque pode ser que realmente não seja algo agradável, mas você se blinda ou você coloca, né, o teu melhor naquela situação e tudo fica diferente, né? Então, o sim, quanto é poderoso, assim, a gente usar essa ferramenta que a gente tem, que é nós contribuirmos, né, com a nossa força, com a nossa energia, com a nossa vibração para as situações da vida, assim, né? Como tudo muda. sim. E a gente percebe, assim, na maioria das coisas que a gente faz, essa nossa conduta egoísta traz expectativa. Então, pode ver, a gente tem expectativa para tudo. Ah, se tu vai ver um filme, tu tem uma expectativa. Ah, será que eu vou gostar? Será que eu não vou? Se tu vai fazer uma viagem, tu já cria uma expectativa. Se tu tem um jantar para ir, tu cria uma expectativa. Se tu vai conhecer uma pessoa nova, entende? Então, a mente está sempre muito acelerada e criando muito. E como a gente tem essa aderência à parte de baixo, ou seja, com essa negatividade, né? Então, a gente cria, projeta na nossa cabeça, cria essas expectativas e acaba não aproveitando o momento, seja ele qual for, porque eu já criei uma expectativa na minha mente. Então, tudo que chegar, a maneira como aquela pessoa se comporta, ou como vai ser, ou como não vai ser, esbarra num preconceito, entende? Então, eu já criei aquilo ali e tem que ser daquela maneira. Isso tudo é inconsciente, porque a gente não planeja, né? Não vou pensar desse jeito, não vou fazer assim. Não, é tudo muito inconsciente. E aí, além de eu não gostar, de eu criticar, de julgar, de achar que é certo, que é errado, eu não aproveito o momento. Ou seja, eu não desfruto da companhia das pessoas, eu não observo com bondade, eu não vejo como uma possibilidade de aprendizado. Tô acima daquilo, né? Tô na minha arrogância. Pode falar aí. Ou então até vamos olhar o contrário, né, Cris? Pensar na questão assim, de repente eu crio uma expectativa, aí chego lá, as pessoas mal olham para mim, ou né, não atende, digamos, as minhas expectativas, e aí eu passo para o lado oposto também, né, que é o lado oposto da arrogância, eu me sinto inferior, né, tipo assim, me sinto mal porque, puxa vida, né, o erro está comigo, o que eu tenho de errado, que as pessoas não me aceitam, as pessoas não me tratam tão bem quanto eu, né, então tem o outro lado da moeda também, né, que também é Sim, arrogância, a gente já viu isso, mas todas essas coisas, eu quero dizer isso, assim, tudo isso é um lixo mental tão grande, é uma perda de tempo tão grande, que a gente só vai conseguir virar essa chave quando a gente se der conta disso, né? sim, A gente nunca vai para lugar nenhum de coração aberto. A gente verdade. nunca vai do tipo assim, ó, que seja, sabe? Abre o coração para seja lá o que vier, mas assim, a gente tem que aprender a ir livre e vazio, digamos assim, né? Mas não, a gente ainda está muito longe, mas a gente precisa saber que a gente precisa disso, eu penso, sabe? E Sim, se abrir para a vida, porque a vida sempre é muito melhor do que a gente espera, né? Deus é maravilhoso, Deus sempre nos dá oportunidades cada vez melhores de evolução, de aprendizado, né?
Está sempre dizendo, vamos, meu filho, vamos, minha filha, está tudo certo, não deu certo, agora vamos para frente, vamos para outra. E a gente fica ali, fica remoendo as coisas que não deram certo, fica já criando perspectivas, enfim, né? A gente precisa se esvaziar, né? Essa eu acho que é a grande missão nossa também, né? Sim. E, acima de tudo, prestar atenção, realmente. Tô indo, tô onde? Fazer o quê? Eu não tenho que criar perspectiva. Eu tenho que ir aberta para o que vier, sabe? Era Sim, isso, querida. obrigada. Mas isso que tu está falando é perfeito, e a Claudine falou uma coisa importante, né? Que a escolha pode mudar tudo. Então, se às vezes, não sei se acontece com vocês, comigo já aconteceu muitas vezes, assim, tu entra numa vibração, tu entra naquela negatividade do lugar, vamos dizer assim, e aí parece que tu tem que fazer um esforço muito grande para virar a chave, dizer, não, eu vou escolher, vou usar o amor, a palavra amor, né? Então, eu vou escolher amar o que chegar para mim, né? Então, isso, o que que significa isso, né? É conseguir olhar para o outro além das aparências. E aí vem a inteligência, e aí vem o conhecimento, e aí vem o todo. Porque o que que é aquela criatura, né? O que que sou eu? Ela está separada de mim? Não está, né? Nós vivemos num emaranhado. Então, um influenciando o outro diretamente. Ainda com tudo isso, as influências espirituais, que são irmãos, só não tem mais corpo físico, mas que criam uma vibração, uma atmosfera. Então, se eu sei disso tudo, e é difícil às vezes coordenar esses pensamentos, porque são muitas informações e a nossa mente é muito fechada, muito mecânica, e não se expande para esse tudo. Ou seja, o ideal seria, usar uma metáfora, né? Quando eu estivesse dentro de uma situação, eu pudesse sair dela e olhar de cima de uma montanha, ou de cima, né, de um lugar mais alto, onde eu pudesse contemplar esse todo, olhar cada nuance, né? Cada detalhe, como a gente contempla uma pintura, a natureza, né? Olhando cada detalhe, o que que significa, o que que isso interfere, o que que isso impacta na vida daquela criatura, né? Qual é a história dela, qual é o mapa dessa pessoa, o que que ela já sofreu, o que que ela já viveu, quais são as dores da alma dela, porque isso faz com que cada um reaja de uma maneira. E quando a gente se utiliza da bondade, do amor, a gente consegue compreender, porque eu vejo além das aparências, né? Eu não vejo aquele comportamento isolado, eu vejo aquele comportamento com uma carga de mágoa, de carência, de tudo, né? De várias coisas ali. Então, como nós temos as nossas experiências e as nossas dores, as outras pessoas também. E isso é olhar o todo também. Por isso que a gente encarna tantas vezes, né? E continua da mesma maneira. E ele ainda diz assim que o pensamento sugere coisas, desejos, necessidades, e que se a gente fosse realmente olhar para tudo isso, a gente veria que essas sugestões não são verdadeiras, né? Então, o pensamento ele tanto sugere as necessidades materiais, como ele sugere coisas como a Helena falou agora. Ah, eu não valho nada, eu não sirvo para nada, ninguém gosta de mim, né? Eu não consigo encontrar ninguém, ninguém me ama, ninguém me quer. Então, isso tudo é fruto dos pensamentos. E esses pensamentos, eles vêm de uma maneira tão intensa e tão verdadeira, entre aspas, né, que é uma pseudo-verdade, que a gente acredita. E a gente começa a se comportar daquela maneira e, consequentemente, vibrar daquela maneira, né? E, porque, assim, como que eu atraio o meu meio, meu contexto, né? As pessoas que chegam perto de mim, no trabalho, nas relações afetivas e tudo mais. É pela minha vibração. E a vibração, ela tá inconsciente, né? Porque a gente está 5% consciente e 95% inconsciente. Então, o que atrai o meu campo é formado pela minha vibração. E por isso é tão importante se conhecer, né? Porque se eu não me conheço, como é que eu vou conseguir movimentar essa força toda, né, que está dentro de mim e eu desconheço? Porque me falta mansidão, me falta percepção, né? Autopercepção. Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Vamos em frente. E aí ele diz que no momento em que o pensamento invade o psiquismo desajustado, se estiveres manso, paciente, terás com certeza uma nova percepção. Para tanto é necessário que te detenhas, ou seja,
Para tudo o que estás a fazer, te recolhe mentalmente e ora, pedindo forças e discernimento ao nosso Pai maior. Com oração, acessas aos mananciais da vida que te trarão paz e lucidez. Vamos ver se a gente acelera para dar tempo de falar da oração, né? Porque isso é tão importante. O poder da oração, e a oração ela precisa ser o tempo inteiro, ou seja, eu estou conectada com Deus, com todo, com esse amor, né? Com esse hálito divino o tempo inteiro. Então, no meu trabalho, na minha casa, nas minhas relações, o tempo inteiro eu preciso estar consciente que eu sou um espírito e que eu faço parte desse todo e que eu posso beber desse manancial a hora que eu quiser. Isso vai depender da minha vibração. E a minha vibração vai depender dos meus sentimentos e dos meus pensamentos. Nesse breve momento onde és dono da tua casa mental, pois te encontras manso e vigilante, observarás o teu próprio mundo íntimo de frente. Naquele momento acaba a escravidão que os teus próprios pensamentos te impõem. Só esse parágrafo daria para a gente falar uma aula inteira, né? Porque se ele diz que quando eu observo meu mundo íntimo, acaba a escravidão que os teus próprios pensamentos te impõem. Então, nós somos escravos da nossa conduta mental. Então, esse cárcere, né, que a gente vive, todos nós vivemos, quem tem a chave desse cárcere? Nós mesmos, né? Através do esforço, do estudo, do uso da inteligência, da vontade. E é isso que vai nos libertar em determinado momento. Né? Vai expandir essa consciência. Nesse ambiente íntimo de paz e discernimento, abre-se um espaço entre um pensamento e outro, como uma respiração mental, trazendo luz para a escuridão do condicionamento mental. Então, é como alguém que está ofegante e que começa a respirar de maneira mais pausada, sentindo quem é, observando, percebendo. Esse espaço entre os pensamentos se trata da oportunidade de observar de onde vem cada impulso, cada desejo e para onde desejam te levar. Quais são as intenções mais íntimas. Então é isso, né? Dá trabalho, porque a gente está sempre correndo. Mas se a gente pegasse cada pensamento que chega, conseguisse anotar, né? E dissecar esse pensamento. Da onde vem? Para onde quer me levar? Né? Qual é o sentimento que está, né, imbuído ali naquele pensamento? Quais são as minhas dores? Porque esse tipo de investigação, ele vai remexendo esse mundo inconsciente. E a gente começa a ter uns insights, né? Às vezes vem através do sonho, porque o sonho é um movimento inconsciente. E por isso é tão importante a meditação, né? E se aquietar-se por momentos durante o dia, para que isso tudo consiga ser digerido. Do contrário, a gente vai só acumulando. Né? Ô, Alguém quer Cris. falar? Oi? Ah, sim. Só queria essa questão ali da meditação, a meditação, ela na verdade é uma faxina mental, né? É tu limpar essa tua mente, porque a gente se preocupa tanto com o corpo, né? Sim. Imagina se a gente Se a gente... imagina assim, 10, 15 dias sem tomar banho, sem trocar de Sim. roupa. Como ficaria o nosso corpo, né? É a mesma coisa, a gente tem a mente né, ela precisa ser limpa, ela precisa ser higienizada, né? Aliás, muitos estudos mostram que uma das principais causas do Alzheimer é justamente o excesso de lixo mental, que as É? pessoas não limpam. Não sabia. Sim, é o excesso de lixo mental. Tipo assim, o cérebro ele vai se autolimpando, mas tem um momento que ele não dá mais conta. Tamanho lixo mental que as pessoas acumulam, né? É aqueles pensamentos que ficam sendo alimentados e imagina alimentar pensamento ruim, olha a podridão que fica, sabe? É mais basicamente isso. Então, a meditação, a oração, aquele momento ali, que seja 5 minutos, 10 minutos, 15,
Mas é preciso, isso é limpar a casa mental, isso é fazer uma higiene mental, né? Que vai certamente trazer grandes benefícios para a gente. Era isso, querida. Verdade. E a gente podia, a gente não faz, né? Mas assim, todos nós temos pensamentos repetitivos. Então, observar, né? Que pensamento se repete? Por que que eu penso dessa maneira? Qual é o padrão desse pensamento, né? Do que ele, como que ele se construiu? Ele vem através do medo? Ele vem através da carência? É ciúme? Ou seja, o ciúme vem da onde? Vem de um sentimento de menos-valia, sabe? Essa investigação, ela é fundamental, mas a gente não quer ter esse trabalho, até porque a gente não admite, né, as coisas que a gente vive. E aí a gente tem as questões externas, né? São as experiências com a família, são as dores que a gente já viveu, tudo bem. Mas a gente sabe que tudo isso é instrumento, instrumento de crescimento. E o que que eu estou fazendo com tudo isso? E aí, qual é o meu parâmetro, né? Qual é o sentimento que precisa me mover? Que a gente fala tanto, é o amor, né? Nas suas derivações, na bondade, na indulgência, na compreensão. E aí, se a gente for olhar para a nossa vida atual, as relações com a família, principalmente, e aí entender que nós somos criaturas que reencarnamos muitas vezes. E que emaranhado é esse que envolve a minha família, né? Qual é a posição da minha mãe? O que a minha mãe já foi, né, em outras vidas? Quais foram as nossas relações? O que que aconteceu para que seja dessa maneira hoje? Então, usar esse tipo de inteligência, contemplando o todo, porque isso é o todo, né? Nós não fomos criados espírito agora, estou encarnando agora, nasci lá em 1969 a primeira vez. A gente sabe que não é dessa maneira. Todos nós já vivemos muitas vidas, né? Mas parece que quando chega um problema a gente esquece. E aí volta naquela fala anterior. Eu tenho conteúdo na minha mente, mas não tenho ainda esse conteúdo no meu coração. E aí ele diz, né, que quando o pensamento e o sentimento chegar e te encontrar calmo e sereno, não te tomará, pois ali estará uma criatura em processo de libertação, deixando para trás todas as amarras que lhe prendem ao cárcere mental. Né? E isso é um processo, né, gente? Não vai acontecer do dia para a noite, mas ele vai acontecendo. E aí a gente vai enfrentando as situações com mais tranquilidade. Mas para tal feito é preciso determinação, objetivo bem traçado, exercício diário, para que quando o pensamento te assalte, estejas vigilante, e então desnudes todas as intenções que ali jazem. Precisas te colocar como uma sentinela, que observa, que para e vê tudo o que acontece no próprio ambiente. E aí ele diz que irás aprender então a te identificar com o que é benéfico, proveitoso e divino, e a te desidentificar com tudo que é maléfico, transitório e desfavorável ao teu desenvolvimento evolutivo, que consequentemente será contrário à lei de amor e caridade. Então, tudo isso pede para a gente desprendimento, né? Abandonar-se em Deus. Porque se a gente para e lê esse texto, o que que ele pede, né? Para eu me desidentificar com o mundo material, né? Não que eu não vá viver a minha vida, mas eu preciso deixar a escravidão, ou seja, deixar de ser escravo desse mundo material, dessa coletividade, né? Desse apego que a gente tem às coisas, às pessoas, às situações, e viver realmente como se cada dia fosse único, né? Então, eu cada dia amanheço como um copo vazio, né? Pronta para receber todo o conteúdo daquele dia, sem nenhum critério, sem nenhum pré-julgamento, sem absolutamente nada, sem expectativas, apenas como um receptáculo, né? Entendendo que tudo é experiência. Com essa nova maneira de pensar e sentir, irás paulatinamente adentrando a um mundo mais vigoroso, fraterno, amoroso. Beberás da fonte do bem
porque só lá existe a felicidade perene. Então, através desse movimento que a gente faz, benéfico, né? Através da mudança do comportamento mental, dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções, a gente consegue adentrar esse mundo, né? Esse mundo divino. E aí muitas coisas vão deixando de fazer sentido e outras coisas vão criando um sentido muito grande. E a vida vai trazendo possibilidades, oportunidades, eu digo, né? Vou contar para eles. Eu agora tenho uma filha. Eu tenho filho, que todo mundo sabe, né? Filho que nasceu da minha barriga, e agora eu tenho uma filha, que nasceu agora com 24 anos. Então, eu tô contando aqui porque é um movimento amoroso, sabe? E que, às vezes, a gente pensa assim, poxa, mas me faz tão bem, está me fazendo tão bem, e me emociona falar, porque é um exercício de amor. E há um ano atrás, ou um pouco, talvez menos até, jamais eu pensaria na possibilidade, né? E hoje eu tenho essa oportunidade e eu acredito que seja a parte prática, né, de todo esse estudo, assim, de ter alguém, né? Ter alguém conosco aqui na nossa casa, morando com a gente, realmente né, como um filho. E é isso, então a vida vai trazendo as possibilidades, né? Pequenas possibilidades, coisas maiores, responsabilidades maiores, mas que se a gente tiver realmente essa, essa vontade, né, de exercitar esse amor, tudo vai muito bem. E a gente começa a beber dessa fonte do bem. E ele diz: uma vez lá encontrarás a paz necessária para continuar a caminhar, que precisa ser constante. É necessário que insistas diariamente na relação com o bem, pois de outra maneira não terás condição de manter a conquista já alcançada. Precisas ser receptáculo de amor durante todos os minutos da tua existência, para que então o caminho se abra e se perpetue à tua frente. Por que é necessária a constância, gente? Vamos refletir sobre isso, que é muito importante. Por que eu preciso da constância para ser receptáculo? Né? Vamos trazer um olhar para o todo. Se eu vivo num mundo de negatividade, né? A nossa mente é extremamente negativa. A gente se vincula com a parte de baixo com muita facilidade. Se eu não tiver constância, esse bem chega e vaza, sabe? Como se tivesse fendas e ele escorre porque não tem constância. Como um medicamento, né? Eu dei esse exemplo lá na palestra. Então, eu tenho uma doença e o médico manda que eu tome um medicamento. Então, eu tomo um dia, fico 3 dias sem tomar, tomo mais um dia, fico 3 dias sem tomar, vai fazer efeito? Não vai, porque eu não tive constância, né? Eu não fiz o tratamento da maneira correta. Então, eu preciso dessas doses de amor, de paciência, de bondade, de benevolência diariamente, né? Para que eu crie o hábito, para que a minha forma mental realmente se transforme, para que aquilo agregue no meu dia a dia, né? Para que eu sinta a diferença, para que eu sinta no meu coração. Do contrário, fica um exercício incompleto, vamos dizer assim. E ele diz: então, meu irmão, coloca-te frente aos teus próprios pensamentos e sentimentos, sabedor de que o teu espírito é que te guia, que não és os teus pensamentos, que há em ti a centelha divina. Olha de frente para ela, então a luz brilhará ardentemente dentro de ti, unificando o ser de luz que sempre fostes, mas que está soterrado sobre os escombros da queda. Ou seja, né, nós temos a nossa fragmentação, né? Então, ao mesmo tempo que nós temos tudo de bom dentro de nós, soterrado ainda, né, por todas as mazelas, por todas as dores, nós temos o arcanjo, né? Ou seja, o amor de Deus dentro de nós. Então, se nós temos a centelha divina e se nós somos a imagem e semelhança de Deus, e Deus é amor, nós somos amor, né? Só ainda
Não conseguimos despertar isso tudo dentro de nós. E para finalizar, ele diz: o caminho a seguir é um só. A tua mente precisa desvincular-se de tudo que conheces, de todos os padrões. Teus pensamentos são como uma armadilha. No momento que conseguires parar, olhar para eles e transformar, estarás liberto e único com Deus. É isso. Alguma dúvida? Daí a gente vai falar um pouquinho sobre a oração para concluir a nossa aula. Alguém quer comentar alguma coisa? Gente, vocês estão aí? Sim, mas não queremos, eu não quero comentar mais nada. Não, é porque eu pensei que eu caí, porque ficou um silêncio assim. Vamos lá. Aí, como hoje era para a gente concluir essa aula da Tati Tessarolo, né? Aí o Jorge pediu para que a gente falasse um pouquinho da oração. Esse é um texto do livro. Ai, agora peraí, eu preciso para mim. Eu sou péssimo para mim. Mas é do Emmanuel. Pensamento e Vida, do Emmanuel, do Chico, né? É o item 26, a oração. Então ele fala assim, o texto é um pouco rebuscado, mas a gente vai conseguir entender porque ele está muito ligado ao que a gente acabou de falar. Né? Então ele diz que a oração é divino movimento do espelho de nossa alma no rumo da esfera superior, para refletir-lhe a grandeza. Né? Então, nossa alma é grande, né? Só que parece que a gente tem um esquecimento disso e do quanto a gente pode se vincular com esse mundo tão fantástico, tão maravilhoso através da oração. Reportamos-nos aqui ao apelo vivo do Espírito às potências celestes, quer vestido na fórmula verbal, quer absolutamente sem ela, na silenciosa mensagem da vibração. Então, a nossa oração ela pode passar pela verbalização, né? Ou seja, pelas palavras que vêm do coração, né? Não aquela oração decorada ou falada de maneira desconectada, né? E ela pode vir através da vibração. O que é uma oração através da vibração? É quando o ser sente, né? Sente essa conexão, sente cada palavra que surge na mente, né? Que não precisa ser verbalizada, que se coloca como ouvinte, que se coloca como filho de Deus, né? Como pertencente a esse todo, como filho querido, ouvindo mais do que pedindo, né? Entendendo que cada situação que chega é uma oportunidade que deve ser vista com muita gratidão. Às vezes parece meio utópico, porque quando a gente está no meio do turbilhão, a gente pede a Deus, ai, me tira disso, né? Por favor, Senhor. Mas o quanto a gente precisa, o quanto é necessário essas experiências, né? E que esse movimento de aceitação e não de negação, e o quanto isso faz diferença, sabe? Imaginemos a face de um espelho voltada para o sol, desviando-lhe o fulgor na direção do abismo. Tem uma fala bem rebuscada, né? Às vezes é um pouco. Esta, na essência, é a função da prece, ou seja, né? Imaginemos a face de um espelho voltada para o sol, desviando-lhe o fulgor na direção do abismo, ou seja, a luz, né? Que emana, ou seja, a claridade, né? A claridade no caminho. Essa, na essência, é a função da prece, buscando o amor divino para concentrar-lhe
a claridade sobre os vales da ignorância e do sofrimento, da miséria e do ódio, que ainda se estendem no mundo. Ou seja, ele nos diz aqui, né, o quão grande é o poder da oração, o quanto ele pode fazer com que as nossas vidas sejam iluminadas num mundo de tanto sofrimento. Graduada desde o mais simples desejo a exteriorizar-se dos mais ínfimos seres até a exaltação divina dos anjos. Nada se faz na terra sem o impulso da aspiração que orienta o passo de todas as criaturas. E aí a gente vai lá para aquela fala do texto anterior, né? De como nós não nos sentimos nesse emaranhado, nesse todo. Porque se somos filhos de Deus, se somos irmãos, né? Todos nós. E aí a gente vai envolver novamente toda a natureza, com toda a sua força, né? E fizemos parte disso tudo. Por que que a gente é tão desconectado? Por que que nós não, por que que nós nos sentimos tão desconectados de Deus e desse todo? Né? Como se a gente tivesse abandonado, sozinho. E nós não estamos. O que está faltando, né? Para que a gente se sinta parte? Será que não é a oração de verdade? Ou seja, essa conexão de pensamento e sentimento, né? Voltada para Deus, para o alto, para o Criador. Porque a gente ora quando? Salvo alguns, né? Algumas exceções. Quando é que a gente ora? Quando é que a gente realmente se conecta com Deus? Nos nossos momentos de angústia, de tristeza, de aflição, né? Só que esse não é um movimento adequado. O movimento adequado seria ou é esse movimento constante de conexão com o alto. Ou seja, o sentimento verdadeiro de que eu sou filha de Deus, faço parte desse todo e bebo do manancial do bem e do amor. É como se a gente recebesse uma luz muito grande, que ilumina, não a mente, mas ilumina o espírito de uma maneira tão intensa que coisas fúteis, que todo esse sentimento de negatividade, com toda essa aderência com a parte de baixo perderia força, né? Parece assim uma viagem, mas parece que eu estou sentindo tudo isso quando eu falo, sabe? Alguém que fala alguma coisa, gente? No corpo ciclópico do planeta, ou seja, no grande corpo do planeta, a oração é o movimento que o mantém na tela cósmica. No oceano é o fenômeno da maré, pelo qual as águas aspiram um grande equilíbrio. Na planta é a chamada fototaxia, ou anseio com que o vegetal se levanta para a luz, incorporando-lhe os princípios. No animal é o instinto de curiosidade e indagação que lhe alicerçam as primeiras conquistas da inteligência. Tanto quanto no homem comum é a concentração natural antes de qualquer edificação no caminho. Ou seja, toda a natureza, todo o contexto, né, o todo se movimenta para Deus. O professor planejando o ensinamento e o médico a ensimismar-se no estudo para sanar determinada moléstia, o administrador programando a execução desse ou daquele serviço, e o engenheiro engolfado na confecção de uma planta para certa obra estão usando os processos da oração, refletindo na própria mente os propósitos da educação e da ciência de curar, da legislação e do progresso, que fluem no plano invisível, à feição de imagens abstratas, antes de se revelarem substancialmente ao mundo. Olha que interessante, né? O mundo invisível e o mundo material, eles se conectam de uma maneira que a gente não compreende. Todas as ideias,
tudo é plasmado antes, para depois chegar à parte material. Por isso que a humanidade está tão doente, gente, porque é como se nós nos encolhêssemos dentro do nosso próprio corpo físico, deixando de lado, ou seja, desacreditando que existe um mundo fora disso, né? Ou seja, que não existem conexões, que não existe essa rede, né, de ligação entre o mundo invisível e o mundo visível. Então a gente se equivoca por aí, né? A falta de percepção, a falta de consciência, a falta de sentimento em Deus, a falta do sentimento de sentir-se pertencente a esse todo. É isso que está destruindo a nossa humanidade, né? Através das doenças, as doenças psíquicas, os desajustes mentais, os desvarios, as guerras e tudo mais. E ele diz: orar é identificar-se como a maior fonte de poder de todo o universo, absorvendo-lhes as reservas e retratando as leis de renovação permanente que governam os fundamentos da vida. Quantas vezes a gente já ouviu falar que as pessoas se unem para orar? Eu acho que eu não lembro exatamente de qual situação específica, mas assim, que já houve a constatação, né, de menos ataques em guerras, coisas que diminuem a intensidade no momento em que as pessoas se unem para orar. Quando essa oração é, como ele fala lá no início, né, com o coração, com o sentimento. E o que significa isso, né? A vibração. Então, vocês imaginem se a gente conseguisse, né? Vai chegar um momento da regeneração e isso vai ser mais visível, onde a grande maioria das pessoas vai vibrar no bem. É um mundo de sonhos, porque muitas coisas vão deixar de existir. O mal não vai deixar de existir de uma maneira completa, né? Mas paulatinamente o bem vai ganhando campo e vai trazendo um conforto espiritual jamais visto. A prece impulsiona as recônditas energias do coração, libertando-as com as imagens de nosso desejo, por intermédio da força viva e plasticizante do pensamento. Imagens essas que, ascendendo as esferas superiores, tocam as inteligências visíveis ou invisíveis que nos rodeiam, pelas quais comumente recebemos as respostas do ponto de vista. O quanto o Pai todo bondoso se manifesta igualmente pelos filhos que se fazem bons. A plasticidade do cérebro, né? A plasticidade do pensamento, o quanto da nossa criatividade nós usamos para o bem, para criar boas ideias, bons pensamentos, bons sentimentos, plasmando mesmo o amor, a bondade. E isso nós fazemos muito pouco, exercitamos muito pouco a nossa criatividade. Gente, eu estou falando aqui sozinha. Eu às vezes engato ali e vou, mas por favor, alguém quer fazer algum comentário? Como disseste, né, Cris, é um texto bastante que tem que ser lido com quase com o dicionário do lado, né? Mas eu, na verdade, eu estou no trânsito agora, depois eu vou ouvir com mais calma, tá bom? Eu até vou sair agora, depois que eu cheguei na casa do meu pai, vim buscar um negocinho, tá bom? Beijinhos. Então vamos em frente, que falta só mais dois, né? Então ele diz: a vontade que ora tange o coração que sente, produzindo reflexos iluminativos através dos quais o espírito recolhe em silêncio, sob a forma de inspiração e socorro íntimo, o influxo dos mensageiros divinos que lhe presidem no território evolutivo, a lhe renovarem a emoção e a ideia, com que se lhe aperfeiçoa a existência. Então, a vontade que ora tange o coração que sente, né? A importância que ela coloca, né? Dessa junção de pensamento e sentimento, porque não existe como as coisas acontecerem se não for dessa maneira.
né? Precisa existir o sentimento em tudo que a gente faz para que realmente as coisas aconteçam. Ô, Clô, não saiu? Ah, a Clô saiu. Então, para finalizar, dispomos na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. Pelo divino circuito da prece, a criatura pede o amparo do Criador e o Criador responde à criatura, pelo princípio inelutável da reflexão espiritual, estendendo-lhe os braços eternos, a fim de que ela se erga dos vales da vida fragmentária para os cirnos da vida vitoriosa. Ou seja, né? Então, é o nosso maior bem, né? A oração. É dessa maneira que a gente realmente se conecta com Deus. E aí fica para cada um, né, o quanto que a gente se dedica a isso. Eu preciso rever os meus momentos de oração. E aí cada um vai fazer a sua análise aí depois, né, consigo. Gente, é 9h05, terminamos um pouquinho antes. Hoje foi uma aula, assim, sinto dizer que foi um tanto improvisada, mas eu acho que foi bastante proveitoso, né? Não sei para vocês, mas acho que foi bastante proveitoso. Gostaria de saber se alguém tem alguma coisa para comentar. E se não, A aula nós foi vamos muito boa. encerrar. E a hora que tu falou da oração, assim, gostei muito. Que eu sou uma pessoa que eu gosto, assim, de falar sobre a oração. Que ela significa muito bacana que tu falou lá. Obrigada. Obrigada também, Vera. Então tá, gente. Tati, Thaís aí? Alguém pode fazer a oração para nós, então, por favor? Então, vou fazer. Eu faço a oração e a gente encerra. Eu faço isso. Carlinhos. Tá bom, querido. Por favor, então. Vamos fechar nossos olhos, levar os pensamentos a Deus e a Jesus, agradecer por esse momento de aprendizagem. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentações, mas livre-nos de tudo que seja mal. E que assim seja, Senhor. Quarta prece, damos por cerrado os estudos no nosso de hoje. Damos graças a Deus e a Jesus. Boa noite a todos. Obrigada, Carlinhos. Nada que Então tá, gente, uma boa noite, né? Obrigada pela presença aí e até quinta que vem.